Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, queridas famílias, vamos iniciar nossa oração invocando o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, escutemos a palavra do Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca leste que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus, porque vem nos ensinar o sentido do matrimônio como vontade de Deus, vontade originária de Deus. Quando os fariseus colocam a questão do divórcio para Jesus, eles sabem que o divórcio está na lei, que é permitido. Com certeza devem estar querendo saber em que condições, quais os motivos que se poderia mandar a mulher embora. Veja que é o homem quem manda a mulher embora. É o homem quem pede o divórcio. Por quê? Porque na cultura judaica só o homem poderia se divorciar da mulher. A mulher não poderia querer se divorciar de um homem. Então eles colocam para Jesus. E Jesus então vai fazer com que eles entendam que lá na origem da criação, a vontade de Deus é que o homem se unisse a uma mulher e os dois se tornassem uma só carne. Olha que mistério de Deus na vida do ser humano. Dois sexos diferentes, homem e mulher, se tornando um só ser na graça de Deus, no poder de Deus. Jesus, então, vai fazer lembrar que o desejo de Deus, desde a origem da criação, desde a origem, é que os dois permanecessem juntos, que não houvesse separação, que não houvesse divórcio. Então, os fariseus vão apelar para outro homem de Deus, Moisés. E eles perguntam assim: então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio? E Jesus responde: Moisés mandou dar a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. Ou seja, o ser humano, o homem, decidiu por si só o que é que era bom e o que não era para ele. Quando ele deveria ter a mulher e quando não teria. Então Moisés autoriza que mande embora. Que ele possa mandar a mulher embora. Por quê? É muito melhor, na época, segundo Moisés, é muito melhor mandar a mulher embora do que a mulher ficar sofrendo com o homem que não a quer. Então foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés mandou dar a carta de divórcio. Mas Jesus, então,
com sua autoridade de homem e Deus, diz assim: mas eu vos digo. Então coloca que não pode haver divórcio, não pode haver separação. Porque se houver, cometerá adultério contra a primeira esposa ou contra o primeiro marido. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, quando falamos de matrimônio, falamos de algo muito delicado. Porque há situações que não dá mais para conviver. E nós sabemos disso. Quando chega numa situação que não dá mais para conviver, evidentemente também nós, igreja, não vamos forçar a pessoa a continuar. Mas é muito importante que tenhamos clareza da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que homem e mulher, uma vez unidos, ninguém separe. Foi isso que Jesus colocou no Evangelho. Nenhum ser humano pode desfazer aquilo que Deus fez. Se foi Deus que uniu, o homem não pode separar. Então, o que é importante também nós termos atenção? É importante nós termos atenção daqui para frente. Por quê? Porque ainda é grande o número de pessoas que estão se casando sem um verdadeiro conhecimento. Muitas pessoas estão pedindo casamento católico sem o conhecimento do sacramento, sem o conhecimento dos mandamentos do Senhor. Muitas vezes as pessoas já falam, se não der certo, se separa. É um desconhecimento da vontade de Deus. Porque a vontade de Jesus no Evangelho é que não se separe. O casamento, o matrimônio, precisamos, o casamento religioso, o sacramento do matrimônio, é preciso que entendamos, é uma coisa sagrada. Não se pode chegar diante do altar de qualquer jeito, de qualquer forma, e prometer ali diante de Deus que vai ser fiel àquela pessoa até que a morte os separe. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que nós estamos precisando é ter muito cuidado antes de chegar no altar. Mas é muito difícil essa sociedade que copia os outros. É muito difícil uma sociedade onde as pessoas também estão com o coração endurecido, ou seja, querem decidir por si mesmas o que devem fazer. Então levam para o altar uma pessoa que não teve tempo de saber quem de fato era. Depois de uma relação que não foi interessante, que não foi transparente, que não foi verdadeira. Muitas vezes já casam para ver se conserta as coisas. Casamento não conserta nada, queridos fiéis. O casamento deve ser uma expressão do amor e da fé. Ninguém se casa para consertar relacionamento. Não. Primeiro conserta o relacionamento, se já tiver unido. Depois então se casa. Então, eu creio que nós estamos precisando é sermos mais responsáveis por aquilo que nós recebemos diante de Deus. Daí o fato de muitas vezes, muitos casamentos já não terem mais piedade, já não ter mais emoção. Por quê? Porque está faltando ali aquele elemento do amor, aquele elemento da fé, que torna o sacramento do matrimônio um belíssimo ato da ação de Deus no ser humano. Dá-se muita importância às aparências. Procura-se enfeitar demasiadamente a igreja e acrescentar elementos que não fazem parte dos ritos, esvaziando o verdadeiro sentido do matrimônio, que é a humildade, a alegria, a entrega ali mútua diante de Deus de duas pessoas que se amam. Casamento é vocação. Ninguém deveria se casar para dar satisfação à sociedade. Ninguém deveria se casar para agradar a mãe ou o pai. Ninguém deveria se casar para não desgostar alguém. Não. Casamento é vocação. E é isso que nós devemos ver nessas palavras de nosso Senhor, quando Ele vai trazer presente a vontade de Deus desde a origem. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, e nosso Senhor Jesus Cristo ainda, dentro dessa discussão sobre matrimônio, vai falar de uma outra situação interessante.
são os homens que não têm capacidade para ter família. Os homens que estão impossibilitados de ter família. Então ele vai colocar aqui 3 tipos de homens. Homens que não têm família porque já nasceram assim. Ou seja, alguma coisa de nascença. Já nasceu impossibilitado de procriar, de ter família. Um outro tipo de homem que é incapaz de ter família é aquele homem que foi castrado. Ou seja, os homens impediram aquele homem de procriar. Isso acontecia muito com alguns homens que tomavam de conta de princesas e rainhas nos palácios. Eles eram castrados para não haver risco de infidelidade, de traição. E Jesus então vai dar um outro tipo de homem, o terceiro tipo de homem incapaz de ter família. São aqueles que renunciam à família, à procriação, por amor do reino dos céus, para ficarem disponíveis para o anúncio da palavra, para o anúncio do reino. E aí se enquadra o padre. Aí também se enquadra aqueles homens e aquelas mulheres que, mesmo não abraçando o sacerdócio ou a vida religiosa, mas se consagram na missão de anunciar o amor de Deus ao mundo. É interessante perceber que o próprio Jesus abriu mão de ter família. E não só Jesus, mas também alguns discípulos que andavam com ele, que eram solteiros. Com certeza, naquela época, também eram criticados, também eram zombados, porque naquela época machista, patriarcal, um homem não tem mulher. Imagine o que é que não diziam com Jesus. Imagine aí o que é que não diziam com aqueles discípulos, homens solteiros, que seguiam Jesus, abrindo mão das mulheres e de filhos. Então Jesus coloca agora, por que existem homens assim? Por amor do reino dos céus. E Jesus então convida as pessoas a procurarem entender e valorizar esse tipo de vocação. Quem puder entender, entenda. Então que nesta oração de hoje, você que é casado, abraça essa vocação com amor, com alegria, com dedicação, como um chamado de Deus na sua vida. Você que não está bem no seu matrimônio, procure ver os elementos que não estão ajudando. Procure uma orientação espiritual. Se for necessário um acompanhamento psicológico, uma terapia de casais, procura. Não deixemos que a relação vá se estragando, se deteriorando, sem pedir ajuda. Vamos atrás de ajuda. Se você não é casado ainda, muito cuidado antes de levar uma pessoa para o altar. Tenha calma, tenha paciência, não apresse as coisas. Casamento é coisa santa. Esta oração também é pedindo a saúde do seu Pimenta e Dona Valdísia, que vão se submeter a uma cirurgia, para que eles possam sair dessa cirurgia, rendendo graças a Deus pelo bom êxito e voltar com saúde para casa. Pelo Alberto Jorge e Orlando Vieira de Souza, para que alcancem junto de Deus a graça da cura. Como é bom ter saúde, como nós precisamos de saúde. Então vamos pedir por eles, pelo Alberto Jorge, pela Orlando Vieira de Souza, para que eles, na graça de Deus, alcancem essa cura tão desejada, essa saúde tão esperada, e possam voltar para suas casas com alegria, glorificando o Deus da misericórdia. Também é pedindo pela nossa irmã Graziele, que está esperando alcançar uma graça junto de Deus, para que Deus, na sua bondade infinita, acolha essa intenção da Graziele e a Graziele possa, segundo a vontade de Deus, receber esta graça que ela tanto deseja. Queremos lembrar que amanhã, dia 15, sábado, é a caminhada com Maria online. Vamos caminhar com Nossa Senhora. E será transmitida pela Rádio Dom Bosco, pela Rádio Shalom, pela Pascom Arquidiocesana. E você também pode caminhar com Maria, participar da caminhada, pelo YouTube da Arquidiocese Fortaleza. Inscreva-se no YouTube da Arquidiocese Fortaleza, para que você possa participar com alegria de forma virtual da caminhada com Maria desse ano. E agora a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar.